quarta parte da nossa segunda aula. Quero pedir desculpas se caso tiver muito barulho aqui atrás, mas é que hoje meus vizinhos estão atacados, mas tudo bem. Eu quero falar com vocês sobre medidas descritivas, né? Algumas medidas descritivas para dados agrupados. Vamos só relembrar o que são dados agrupados. Até agora, a gente aprendeu a calcular as medidas descritivas para os dados em rol, né? Que são esse exemplo aqui das idades das 35 mulheres. Quando nós temos os dados tabelados, né, os dados já agrupados, ou em classes também, pode ser que a nossa tabela seja em classe. Como que a gente faz para calcular essas medidas? Então, quais medidas que a gente vai ver aqui agora? A média, a mediana e o desvio padrão, tá? A primeira é a média, e ela é uma aproximação da média aritmética simples, né, dos nossos dados brutos, ou em rol. Só que a gente vai utilizar uma fórmula parecida com a fórmula da média ponderada, que a gente vai trocar, ao invés de usar o peso, a gente vai usar o quê? A frequência daquela classe ou a frequência daquela observação. E o xi é a observação em si ou o ponto médio, o valor que representa a classe. Então, a média fica bem parecida, bem próxima, vocês viram que é a somatória de todos os valores, dividido por N, que é o total de observações, tá? Isso é bem importante também frisar, que eu tenho que dividir pelo total de observações. Vamos ver isso num exemplo. Então, lembra lá da nossa tabelinha de idade, que a gente acabou de construir? Se a gente pegasse ela pronta assim, e a gente não tivesse os dados brutos, e a gente precisa calcular a média da idade. Como que a gente pode fazer? Bom, vamos ter que utilizar a fórmula para média de dados agrupados. O xi é o ponto médio da classe, não é isso? Então, os meus xi, meu x1 vai ser o 19, o x2 vai ser o 29, o x3, 39 e assim por diante. E os f1i, que é a frequência absoluta, é que o 5, 8, 8 e assim por diante. Então, o que na fórmula ele pede para fazer? O valor que representa a classe vezes a frequência. Por quê? Quer dizer que eu tenho 5 valores aqui que estão sendo representados pelo 19. Eu tenho 8 valores aqui que estão sendo representados pelo 29. Então, eu tenho que levar em consideração essa frequência. Então, vai ser 19 vezes 5, mais 29 vezes 8, mais 39 vezes 8, mais até o 69 vezes 3. Quando eu somar, eu preciso dividir pelo meu N. Meu N é 35, que são todas as mulheres lá diagnosticadas naquela data. Quando eu realizar aqui essa divisão, eu chego numa média de 41 anos. Então, o valor que eu encontrei para a média da idade das mulheres, né, que foram positivadas com Covid-19 em Maringá, é de 41 anos naquela data. Algumas pessoas vão lembrar que a média que a gente conseguiu para os dados brutos é um pouquinho diferente, é 39 aproximadamente. Realmente, quando a gente calcula a média em uma distribuição com classes, a gente perde um pouquinho de informação. Então, ela é uma média aproximada. Vamos ver a média, então, em um outro exemplo, onde a minha tabela não é em classe, tá? Eu tenho cada valor aqui que eu observei em uma linha. Então, é o nosso exemplo do número de medicamentos ingeridos por dia. Então, se eu quero saber a média de medicamentos ingeridos por dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar a fórmula da média para dados agrupados. Então, é o quê? O valor que representa a classe vezes a frequência dele. Então, x1 vezes f1, x2 vezes f2, né? E a soma desses produtos. Então, vai ser quem? 0 vezes 275, mais 1 vezes 250, e assim por diante até o 4 vezes 45. E, depois que eu somar, eu vou dividir por quantos? Pelo total de pessoas que eu observei. Quantas pessoas eu observei? 765, tá? Então, quando eu realizar aqui a divisão, eu encontro que
que em média os pacientes tomam 1,18 medicamentos, ok? Então, isso é a média. Eu mostrei aqui duas formas de tabela, tá? Porque tem muita gente que confunde quando ela está em classes ou quando ela não está em classe, a forma de calcular. Então, quando ela está em classe, o meu XI é o ponto médio da minha classe. E quando ela está assim, só disposta cada valor em uma linha, eu considero o valor da minha variável, né? Então, 0 ocorreram 275 vezes. 1 ocorreu 250 vezes e assim por diante, ok? Outra medida para calcular para dados agrupados é a mediana. O conceito de mediana nós já vimos, né? Então, aqui o que a gente precisa saber? Resolver essa fórmula. Dentro dessa fórmula, nós temos índices, né? Que são os I. E o que significa o I? O I representa a classe mediana. Você fala assim, como assim, professora? É a classe onde está presente o valor P. Então, a gente precisa saber, né? Precisa ter a frequência absoluta acumulada para saber onde vai estar o nosso valor da posição P, ok? Qual classe que ele vai estar. Então, vamos ver um exemplo que talvez fique um pouquinho mais fácil de entender. Olha lá, ainda com o nosso exemplo da idade, nós queremos calcular a mediana da idade. Primeira coisa que a gente tem que calcular é o nosso P para descobrir lá o índice I, no caso, né? O P, então, é N sobre 2. Então, 35 dividido por 2, 17,5. Sendo assim, o meu valor mediano, ele está nessa posição, no 17,5, entre o 17 e o 18. Então, em qual classe o meu valor da posição 18 está? Então, a gente precisa da frequência absoluta acumulada para saber isso. Bom, até aqui eu tenho os 5 primeiros valores, né, na primeira classe. Na segunda classe, eu tenho até o 13º valor. E na terceira classe, eu tenho até o 21º valor, ou seja, o 17 e o 18 estão aqui, né? Os valores da posição 17 e 18 são na terceira classe, né? Porque aqui até o 21. Então, o nosso I vai ser considerado 3, tá? Então, I3. Lembrando que aqui na nossa fórmula a gente precisa do H. O H é a amplitude da classe, né? Então, qual que é a amplitude que a nossa classe tem? Então, a nossa tabela foi construída, no caso, de 10 em 10. Se vocês pegarem uma tabela pronta, vocês fazem aí a diferença do limite superior, né, com o limite inferior e descobre qual que é o valor do H. Então, vamos trocar a letra por número, tá? Então, I é 3, H é 10 e o P é 17,5. Então, qual que é a fórmula da mediana? Então, é o limite inferior da classe I, então, limite inferior da classe 3. Então, qual que é o limite inferior da classe 3? 34. Mais H, quem que é o H? O 10, que multiplica P, 17,5, menos frequência acumulada da classe I, menos 1. Então, o menos 1 está subtraindo aqui, ó, no I, tá? Então, é 3 menos 1, que é, no caso, então, a frequência absoluta acumulada da classe 2. E ela é quanto? Qual que é a frequência absoluta acumulada da classe 2? É 13, não é isso? E o F1i, que é a frequência absoluta da classe 3, que é quanto? Frequência absoluta da classe 3 é 8. Então, só trocando letra por número, a gente vai chegar aqui no 39,62. Então, quer dizer que a mediana da idade do sexo feminino é de 39,62, aproximadamente 40, né? Mas 39,62, quer dizer que 50% das mulheres infectadas com o coronavírus têm uma idade inferior a 39, então elas são mais novas que 39 anos. E 50% são mais velhas, então tem mais do que 39 anos, ok? Uma única dica de conta aqui é que vocês têm que tomar cuidado que esse 34 aqui, primeiro você tem que realizar a conta da fração e depois somar no 34, tá?
muita gente acaba colocando 34 aqui no numerador, vai dar um número totalmente diferente. Então, tome cuidado aqui com as regrinhas, ok? Vamos para o nosso outro exemplo. Mas tem um detalhe, gente. Aqui eu só fiz por fazer mesmo. Por quê? Quando os dados estão nesse formato, eles estão agrupados. Porém, não estão em classe. Então, é mais fácil a gente considerar os dados como não agrupados e calcular como se fosse não agrupados, tá? Então, aqui eu deixei calculado, eu não vou repassar essas contas com vocês, não. Mas, não, dá um pause aí e ver como que foi feita a conta. Que eu já ensinei vocês a calcular a mediana dessa forma nos outros vídeos, ok? Outra fórmula que a gente tem é o desvio padrão para os dados agrupados, né? Então, o cálculo do desvio padrão para dados agrupados segue o mesmo raciocínio que a média. Os pesos são as frequências. E como já vimos que para obter o desvio padrão devemos primeiramente calcular a variância, a gente vai ter que calcular aqui a variância. Então, olha, lembra lá que a fórmula que a gente viu da variância era exatamente essa, só que sem esse Fão I, né? A fórmula do desvio padrão vai continuar a mesma, porque eu vou ter um valor certo para a variância. Então, para conseguir o desvio padrão, é só extrair o valor da variância, tá? Extrair a raiz do valor da variância. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Vamos calcular, então, primeiro a variância. Então, a variância, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular o vetor de diferenças de cada valor que representa a minha classe, menos a média, e elevar essa diferença ao quadrado. Então, aqui nessa coluna, eu fiz todas as diferenças de cada valor que representa a classe, menos a média. Vocês lembram qual que é o valor da média aqui que a gente calculou? A gente calculou 41, tá? Considerando para dados agrupados. Então, 19 menos 41, menos 22. 29 menos 41, menos 12. E assim por diante. Aí, na variância, vocês lembram, né, que tem que elevar ao quadrado essas diferenças. Então, eu elevei ao quadrado. Só que, antes de somar, eu preciso fazer um detalhe aqui, ó, muito grande, muito importante. Eu preciso multiplicar pela frequência. Por quê? Porque lembra que o 19, ele não é sozinho, ele está sendo o quê? Ele é representante de 5 valores que estão nessa classe. Então, 5 valores têm essa diferença em relação à minha média, tá? 8 valores têm essa diferença em relação à média. Então, eu preciso considerar essa frequência. Então, eu fiz o quê? A diferença ao quadrado, multipliquei, então, pela frequência, né? Então, o 484 vezes 5. E aí, cheguei aqui no valor que eu tenho para todas as frequências da classe 1. Mais, para a classe 2. Então, fiz lá 8 vezes 144. E terminei aqui de fazer a multiplicação. Depois que eu fiz todas as multiplicações, eu somei, não era isso? Que somo todas as diferenças e divido por n menos 1. No caso, meu n é 35, eu já expliquei lá no outro vídeo porque é menos 1, né? 35 menos 1, 34, então eu vou dividir a minha soma por 34. Eu encontrei aqui o valor de 234 como minha variância, que seria anos ao quadrado, né? Então, o meu desvio padrão, para eu conseguir ele, é só fazer o quê? Extrair a raiz do 234. Então, eu consegui aqui 15,30 anos, que foi algo muito parecido com o que a gente conseguiu para os dados em ROL, né? Então, o desvio padrão em relação à média é de 15,30. Vamos ver para o nosso outro exemplo lá dos medicamentos. Então, gente, não vai mudar, tá? É a mesma coisa, só que aqui, ao invés de eu usar o valor que representa a classe, eu uso o valor em si, tá? Então, o número de medicamentos, 0. 0 menos, qual que é a média dos medicamentos mesmo? 1,18, né? Elevo essa diferença ao quadrado, aqui eu coloquei disposto de uma forma diferente. Na hora que vocês forem calcular, gente, tanto faz como se vocês quiserem criar colunas com essas diferenças, igual eu fiz no exemplo anterior, ou se vocês quiserem escrever dessa forma aqui, ó, por extenso, como eu escrevi também, tá? Do jeito que vocês
se sentirem mais confortáveis. Então, a minha média de medicamentos ingeridos é 1,18. Então, vai ser 0 menos 1,18. Essa diferença elevada ao quadrado. Só que quantos pacientes tomam 0 medicamentos por dia? 275. Então, eu preciso multiplicar essa diferença pela frequência, que é o 275. A mesma coisa acontece para o 1, que é 1 menos 1,18 elevado ao quadrado vezes 250. Por quê? Porque 250 pacientes tomam um medicamento por dia. E assim por diante até os últimos 45 pacientes. Quando eu fizer essa continha, eu vou chegar num valor da variância de 1,43. Para eu descobrir o desvio padrão, eu extraio a raiz quadrada e aí eu encontrei aqui um desvio padrão de 1,19 medicamentos. Então, essas eram as medidas que eu tinha para apresentar para calcular para dados agrupados, tá? Assistam a próxima aula, a próxima parte da aula, que a gente vai falar um pouco sobre gráficos. Até mais!